Oi pessoal, sou o professor Vidal e estou aqui juntamente com Ania para iniciarmos mais uma conversa histórica. Nesses próximos 2 vídeos nós trataremos de um assunto muito importante, refere-se aos termos direita e esquerda. Esses termos vocês já devem ter visto aí em televisão, na mídia de modo geral. Muito se falar, por exemplo, que o governo de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é de direita, e que o governo do PT foi um governo de esquerda, tá certo? E esses termos é muito importante todos nós termos o entendimento de o que são, de onde vieram essas palavras e a que elas se referem. Para a gente chegar a esses termos direita e esquerda, nós temos que estudar as transformações no mundo do trabalho, que nós chamamos, nós não, os livros chamam de modos de produção. E o que seriam esses modos de produção? Os modos de produção são a maneira como determinada sociedade ou determinado país, vamos dizer, eles produzem os seus bens e os seus serviços. Não só como eles produzem, mas como eles distribuem e como eles consomem esses diversos bens e serviços, tá certo? Então é muito importante o entendimento desses modos de produção. Todos nós, eu, Ania, vocês que estão assistindo esse vídeo, nós participamos ou de maneira direta ou indireta, tanto na produção quanto na distribuição, como no consumo desses bens e desses serviços, tá certo? Para chegarmos a esses termos direita e esquerda e entendermos o que é modo de produção, vamos fazer uma viagem aqui na história. Bom, para a gente entender esses modos de produção, a gente precisa nos fazer algumas perguntas. Por exemplo, como os produtos que chegam até nós são produzidos, como eles chegam até nós e também se sempre foi assim isso. Claro que enquanto a humanidade evoluiu, isso mudou de certa forma. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, se tivermos assim uma televisão, então como é produzida essa televisão? Quem são as pessoas? Quem são os donos do meio de produção? Quem que traz essa televisão até a nossa casa? Exatamente, e quem consome esse bem, tá certo? Isso a gente está citando o exemplo da televisão, mas tudo que é bens ou serviço, ele tem uma produção e uma maneira de chegar a todos nós, tá certo? É claro que nem sempre na história da humanidade ele ocorreu como está ocorrendo atualmente, né? Nós vivemos numa sociedade, vamos entender isso depois, mas numa sociedade capitalista, onde é um modo de produção que está mais em evidência atualmente. E os modos de produção, pessoal, na história, eles foram 7, de modo geral. O modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o feudal, o capitalista, o socialista e o comunista. Vamos ver aqui, resumidamente, como foram e como estão sendo esses diversos modos de produção. Bom, vamos começar pelo modo de produção primitivo, que, como a palavra já diz, primitivo, é o primeiro modo de produção que a gente teve. Ele ocorreu na pré-história e algumas características dele eram o quê? Na época, as pessoas viviam em grupos e esses grupos eram nômades. Eles não ficavam em um lugar só. Eles produziam aquilo que eles consumiam. Eles produziam para si mesmos. Eles eram coletores e caçadores. Eles caçavam o peixe, coletavam as frutas. E tudo isso era para eles mesmos, para o próprio grupo deles. E também não existia um sistema de classes, justamente por isso que não tinha como ser mais rico que outro, porque tudo que eles tinham era para a própria comunidade deles. E também não tinha uma propriedade privada, porque aquilo que era do grupo era de todos consumiam aquilo. Então isso aí, pessoal, que a Ana falou, é o modo de produção primitivo, que é aquele primeiro modo de produção, quando os primeiros seres humanos viviam em bandos, se deslocando de um local para outro, e como a Ania falou, eles eram nômades, ok? Aí depois desse primeiro modo de produção, o segundo modo de produção foi o modo de produção asiático. Nesse modo de produção, o ser humano ele já tinha deixado de conviver em bandos se deslocando pela terra e já foi depois do surgimento da agricultura, eles já vão começar a formar pequenas cidades e dessas cidades vão se formar povos, sociedades, tá certo? Antiga,
E essa sociedade vai ter como característica esse modo de produção asiático, tá certo? Nesse modo de produção, vamos pegar, por exemplo, tem vários, a Mesopotâmia, a Pérsia, vários outros países, vários outros povos utilizaram esse modo de produção. Vamos pegar como exemplo aqui, bem importante, o Egito, que o Egito, apesar de ser um país da África, mas ele teve esse modo de produção asiático, tá certo? E, por exemplo, no Egito existia o faraó, que era o nome do soberano lá. E esse faraó, ele era o dono de todas as terras, tá certo? Ele já era o dono de todas as terras. Não era como no modo de produção primitivo. Que tudo era meio que de todos. Exatamente. E não era como é atualmente, tá certo? Então, atualmente também é diferente. Nessa época, o faraó, ele era dono de todas as terras. E os servos, os escravos que produziam, pequena parte ficava para eles, apenas para consumo, e o resto ele tinha que dar ou para o faraó ou para os nobres, tá certo? Porque nessa época já existia uma primeira divisão da sociedade, tá certo? Não era como no sistema primitivo. Eles já começaram a se dividir em classes, ricos e pobres, poderosos e menos poderosos, tá certo? Então, essa aí é o modo de produção asiático. Depois desse modo de produção asiático, o terceiro modo de produção foi o modo de produção escravista. As sociedades que mais se destacaram nesse modo de produção foi o Império Romano e a Grécia. Nesse modo de produção, por exemplo, se nós pegarmos o Império Romano, nesse período já tinha divisão de classe em Roma. Tinha os patrícios, tinha os plebeus, tinha os clientes, tinha os escravos. E a produção, o nome modo de produção escravista, por quê? Porque quem produzia, quem trabalhava realmente eram os escravos, que pertenciam ao Estado romano e aos patrícios, que era a classe mais rica. Então, vejam bem, o nome é modo de produção escravista, porque a produção maior, quem trabalhava, quem dava o duro lá, tanto na agricultura como na pecuária ou em outras atividades, eram os escravos, tá certo? Bom, depois desse a gente teve o modo de produção feudal, que muitos já devem ter estudado sobre ele. As características dele eram o comércio, ele foi enfraquecendo. E daí surgiram os senhores feudais. Esses senhores feudais, eles tinham posse das terras. E eles tinham seus servos, que não eram escravos, eles não tinham isso de escravos, porque eles não recebiam nada por trabalhar, mas eles tinham proteção desses senhores feudais, eles tinham uma moradia que, por mais que não fosse deles, mas eles poderiam ficar ali, e eles tinham uma alimentação. Então, eles não eram considerados escravos. Naquela época, as práticas rurais elas eram muito importantes. Esses senhores feudais chegavam a ser até mais importantes que os reis, muitas vezes, porque as práticas rurais elas eram um sinônimo de maior riqueza, porque você tinha os modos de produção, você tinha os meios de produção. Então, por isso você era considerado o mais poderoso. Como eu já disse, não tinha um comércio muito grande, esses feudos, eles trabalhavam ali e a produção deles era apenas mais para eles mesmos, eles não vendiam essa produção e etc. Nesse meio de produção, a gente tem algumas coisas que os servos eles tinham que pagar para esses senhores feudais. Começando pela corveia, que era o trabalho gratuito desses servos. Também tínhamos a banalidade, que era o imposto que esses servos pagavam para utilizar a infraestrutura desses feudos. Como, por exemplo, os moinhos, eles tinham que pagar para utilizar esses moinhos. Também tínhamos a talha, que era uma porcentagem da produção que esses servos tinham. Eles produziam uma quantidade e normalmente metade dessa produção ia para o senhor feudal. Eles só ficavam com metade dessa produção. Complementando o que a Ania falou, e só para vocês terem um entendimento bem legal, esse modo de produção feudal ele vai surgir depois que os bárbaros, depois que os germânicos ou germanos, recebem esses três nomes, eles invadem o Império Romano. Quando eles invadem o Império Romano, vai ter uma fragmentação. E grande parte das cidades romanas, dos habitantes das cidades romanas, eles vão fugir, né, dos bárbaros e vão para a zona rural.
e lá eles vão encontrar parte dessa zona rural já ocupada por alguns senhores. E então eles vão trabalhar para esses senhores, os chamados Até por isso o rei perdeu bastante da sua influência. Nesse período feudal, o rei não vai ter muita influência, porque a influência maior vai ser dos senhores feudais. E aí depois desse modo de produção, pessoal, nós passamos para o modo de produção capitalista, que esse modo de produção vai ser o mais importante da história. Por quê? Porque é o que nós temos hoje em dia na maioria dos países do mundo. E é importante vocês entenderem que esse modo de produção capitalista tem uma palavra que o define. É o seguinte: o lucro. O objetivo principal no modo de produção capitalista é obter o lucro. Por exemplo, vamos citar, por exemplo, hoje em dia, que ele vem até hoje em dia. Se você tem uma loja, uma mercearia, um supermercado... Seu objetivo sempre é já o lucro. Não vai ser bonzinho ou nada assim. Você vai ter o objetivo lucro. Exatamente. Então, esse modo de produção capitalista, ele visa o lucro e vai ter o quê? Um detalhe muito importante, que é a propriedade privada, né? Que a propriedade privada que, quando a gente viu, vai surgindo aos poucos. No primitivo não tinha, depois vai surgindo ali no asiático, no escravista, no feudal, e aqui vai ter destaque maior no capitalista essa propriedade privada. Tanto a propriedade privada em si de cada pessoa, como a propriedade privada dos meios de produção, certo? Vai começar a surgir com o comércio, mas depois a gente vai ver muito na Inglaterra, na Revolução Industrial, a questão das fábricas e das indústrias pertencerem ao que se chamou depois de burguesia, tá certo? Então, esse é o capitalista. Uma outra característica dele é que ele tem um sistema que é da lei de oferta e procura. Por exemplo, se você tem um produto e tem várias ofertas desse mesmo produto, mas tem pouca pessoa querendo esse produto. Então, esse produto vai ser um preço mais baixo, porque tem pouca gente querendo e muita oferta dele. Então, é fácil de você conseguir. Agora, se você tiver um produto que pouquíssima gente tem esse produto e muita gente está querendo, esse produto, o preço dele, a tendência é elevar, porque tem muita gente querendo para pouco produto que existe. Também temos duas classes sociais, que são os donos do meio de produção, né, que eles têm esse meio de produção e eles, por exemplo, eles são os donos das máquinas, por exemplo. E também temos os trabalhadores, que eles vendem esse serviço deles para esses donos do meio de produção, porque eles não têm como ter essas máquinas, mas eles podem oferecer o produto deles. Nessa parte aí tem uma divisão importante, né? Esses donos dos meios de produção, todos os livros eles colocam como um detalhe importante, é que eles se chamam de burguesia. Tem até músicas aí falando sobre a burguesia, tá certo? E os trabalhadores são chamados de proletários, tá ok? Proletários, é chamado proletariado, uma palavra que vem de prole, tá certo? Que quer dizer muitos filhos, muitos dependentes, tá ok? Nesse modo de produção ainda, o modo de produção capitalista, ele é dividido em 4 etapas. O capitalismo comercial, o industrial, o financeiro e o informacional. Bom, o capitalismo comercial, ele surgiu ali em meio às grandes navegações e quando as pessoas estavam descobrindo assim o mundo. E uma das características dele era o acúmulo de riqueza. Todas as pessoas elas queriam cada vez mais dinheiro, mais riquezas, mais ouro no caso na época. E também enriquecer o Estado, porque você ter muito ouro naquela época, muito dessas riquezas, era sinal de poder. Então, as pessoas queriam enriquecer o Estado, fortalecer o poder desse Estado. Nesse capitalismo comercial, né, como a Ania falou, tem a parte do acúmulo de riqueza. Os países vão começar a acumular riquezas, principalmente ouro e prata, tá certo? E é nesse período que eles vão começar aquelas grandes navegações, como a Ania falou, descobrir... Que o comércio está bem presente nessa época também. Exatamente. Por exemplo, a Ania falou que no período feudal, né, naquele modo de produção feudal, não tem muito comércio. Eles produziam para eles mesmos. Aqui eles já vão produzir em maior escala para vender para as outras pessoas também o produto deles. E tem como objetivo, um dos principais, fortalecer o absolutismo, o poder real que não tinha no feudalismo, porque que era quem mandava era um poder descentralizado no feudalismo.
Na segunda fase é o capitalismo industrial. Esse capitalismo ele vai surgir na Inglaterra com a famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um dos acontecimentos mais importantes da humanidade, assim como o surgimento da agricultura, o controle do fogo, são acontecimentos importantíssimos da humanidade. Essa Revolução Industrial ela vai se iniciar na Inglaterra, vai passar de uma estrutura de manufatura, de produção manual, para começar o surgimento de várias invenções. Surgimento de invenções, tá certo? Essas invenções, por exemplo, como a máquina a vapor, como o barco ou o navio a vapor, vão mudar a história da humanidade. E ela surge na Inglaterra, inicialmente, inclusive, com a produção muito grande de tecidos. Sim. Tecidos, tá certo? Essa aí vai começar um comércio intenso e seria uma das primeiras fases da globalização. Sim, justamente por ser um meio mais fácil de produzir as coisas, não era necessário tantas pessoas trabalhando naquilo, as pessoas tinham máquinas para trabalhar nisso, então acabava que era mais fácil de produzir mais. E a terceira fase é o capitalismo financeiro, onde vão surgir os grandes bancos. Se você observar hoje em dia, quem controla a economia de determinado país são os bancos. Qual é a instituição que sempre tem lucro? Os bancos. É tanto então, os que quando surge uma crise nos bancos, o país quebra praticamente. Como tivemos nos Estados Unidos, que os bancos quebraram e o país quebrou também. Exatamente, importantíssima essa questão dos bancos e das empresas, né? E por último, a gente tem o capitalismo informacional, que também vai se conseguir lucros não com o comércio, não com a indústria, não com as fábricas, mas vai conseguir através das transações comerciais, tá certo? Muitas pessoas têm determinado surgimento de determinada tecnologia informacional e a pessoa vai ganhar muito dinheiro com aquilo ou as pessoas vão ganhar, tá certo? Então isso aí seriam as 4 fases do capitalismo. Depois dessas 4 fases, pessoal, mas antes, a partir ali do século XIX, século XVIII, século XIX, aí vai começar a surgir o socialismo. O socialismo é um modo de produção que vai se contrapor ao capitalismo. Por isso o esquerda e o direita está bem relacionado a isso. Estamos chegando já ao esquerda e ao direita, que está relacionado a capitalismo e socialismo. Nesse socialismo, qual era a ideia de Karl Marx e daqueles pensadores socialistas? A ideia era que o capitalismo explorava muito os trabalhadores. Explorava nas fábricas, naquelas primeiras fábricas, os trabalhadores... O que era bem verdade, realmente. O que era verdade, né? Esses trabalhadores trabalhavam 16 horas ou mais, mulheres e crianças nas fábricas, e vai surgir esse pensamento socialista, que a ideia era fazer reformas sociais e no final a ideia deles era acabar o capitalismo, tá certo? Nesse sistema socialista, o que é que vai acontecer? O modo de produção, os meios de produção, melhor dizendo, ele vai ficar com o Estado e não mais com a burguesia, com os setores privados. Ele vai pertencer ao Estado, tá certo? Também ele prega, logicamente, diante dessa situação, ele prega o que? O socialismo? A inexistência de classes sociais. Como a gente tem atualmente no capitalismo, que tem as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, enfim. Exatamente, tem os ricos, os pobres, tem os muitos pobres, tem a classe média, tem os muito ricos, né? Tem os bilionários. Então o socialismo ele prega essa inexistência da sociedade dividida em classes, tá certo? Ele diz que no final seria só a classe dos proletários, né? Essa parte aí é onde tem uma grande discussão sobre qual a diferença de socialismo para o comunismo. Bom, uma das questões, uma das teorias sobre isso é que o socialismo ele seria uma fase de transição entre o capitalismo que temos hoje e o comunismo. Ele é uma fase para a gente chegar lá, onde nesse socialismo o Estado ele teria o controle não seria assim, os mais ricos teriam controle, teria um Estado que teria o controle desses meios de produção. E a fase final seria o comunismo,
que não teria um Estado controlando esses meios de produção. Tudo seria meio que de todos. Tem o capitalismo, inicialmente, aí o que é que Karl Marx dizia? Se aqui numa primeira fase que ocorreu na União Soviética, na Revolução de 1917, na Rússia, o proletariado, os trabalhadores, iam assumir o poder. Sim. Numa outra fase, na fase seguinte, existiria o socialismo, onde os meios de produção iam pertencer ao Estado. E no final, no comunismo, tudo seria comum a todos. Não existiria uma classe que dominasse outra classe. Todos seriam iguais. Uma forma simples de entender isso é a teoria da vaca. Por exemplo, a gente tem uma vaca e no capitalismo, essa vaca é de quem tiver dinheiro no momento para comprar ela. Já no socialismo, essa vaca é do Estado e o Estado decide para quem ela vai, quem é que necessita dessa vaca. E já no comunismo, a vaca ela é de todos, ela não tem um dono apenas, ela é de todo mundo. Quem quiser essa vaca é de todos. O grande problema dessa parte do comunismo, a ideia é sensacional, mas a questão é, se essa vaca é de todos, quem vai dividir essa vaca? Exatamente. O grande problema é esse, né? Mas a ideia é que algumas pessoas são a favor do comunismo, outras não. O objetivo principal aqui é dizer para vocês como funciona cada modo de produção desse, tá certo? Desses modos de produção que nós falamos, pessoal, os dois, vamos dizer, mais importantes para termos conhecimento é o capitalismo e o socialismo. A esquerda e a direita, justamente. Esquerda e direita, né? Já vamos adiantando aqui que a direita é mais capitalista e a esquerda é mais socialista ou comunista, né? Alguns livros colocam comunista como sendo igual ao socialismo. Aí assim, ó, uma ideia importante para vocês. O capitalismo, por exemplo, a propriedade privada, existe a propriedade privada dos meios de produção. Aquelas máquinas que se produzem, aquelas indústrias, aquelas fábricas, ela pertence a determinada classe social. Já no socialismo, esse controle desses meios de produção e dos bens é do Estado, o Estado que controla isso. Outra característica importante no capitalismo, o controle do mercado é feito pela livre concorrência e competição. As empresas, teoricamente, né, existem alguns cartéis, algumas situações aí, mas de modo geral, aquelas empresas, aquelas indústrias, aquelas fábricas que oferecerem o melhor produto e o menor preço é o que os consumidores vão comprar. Já no socialismo existe o monopólio do mercado pelo Estado. O Estado que controla o preço das coisas, o Estado que controla isso. Ele não vai ter uma concorrência contra ele, é apenas o preço que o Estado dá. E, como nós já falamos antes, no capitalismo existe a divisão das classes sociais, né? Existem os ricos, existe a classe média, existem os pobres e existem várias outras subdivisões nessa divisão. Já no socialismo não vai ter essa divisão de classes sociais. A ideia do socialismo é ter apenas a classe trabalhadora ali e todos são da classe trabalhadora. Vai ter um Estado que controla, mas de resto todos serão da classe trabalhadora. Pessoal, então aqui nós fixemos um pequeno resumo do que seriam esses modos de produção. Porque muitas vezes nós vamos tentar explicar, ó, direita é assim, esquerda é assim. Mas se não tivermos o entendimento dos modos de produção, do que aconteceu antes, por que chegou aí, aí fica difícil a compreensão. Então aqui nós fizemos um pequeno resumo do que seria os modos de produção primitivo, o modo de produção asiático, escravista, feudal, capitalismo, socialismo e comunismo, tá certo? Na próxima aula, nós vamos ver como pensa o pessoal que é mais de direita e como pensa as pessoas que são mais de esquerda. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra gente saber, assim, se tá sendo bom esses vídeos. Também é importante deixar um comentário aí pra gente saber como é que tá, se tá bom pra vocês. E também novos temas que vocês queriam ver a gente falando aqui. E se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês receberem as notificações. Então, pessoal, é isso aí, valeu. Foi um prazer estar aqui em contato direto ou quase direto com vocês e até a próxima aula.